Mas o que são linhas de força? São representações simplificadas do campo elétrico, tá? Dos campos elétricos, nas proximidades de uma carga elétrica. Por exemplo, nós temos uma carga positiva e nós aprendemos nas aulas anteriores que carga positiva gera um campo de afastamento, e quando a carga negativa nós temos um campo de aproximação. Em outras palavras, carga negativa gera um campo que aponta para a carga positiva gera um campo que aponta para fora da carga, tá? E as linhas de força servem para fazer a representação simplificada desse campo, porque imagina só você fazer em cada ponto nas proximidades de uma carga o vetor campo elétrico resultante. Então, ao invés de fazer isso, nós iremos representar simplificadamente através das linhas de força, ou também podem ser chamadas de linhas de campo, tá? Então, nós iremos fazer o seguinte para representar o campo elétrico nas proximidades desta carga. Nós iremos traçar linhas e dar um sentido para essas linhas. E qual vai ser o sentido dessas linhas? Apontando para fora. Por que apontando para fora? Porque trata-se de uma carga positiva. E carga positiva nós aprendemos que gera um campo de afastamento. Em outras palavras, o vetor campo elétrico vai apontar para fora. Já se a carga for negativa, as linhas vão apontar para dentro, para a carga. Ok? Então, as linhas terão sentido voltados para a carga elétrica. Ok? Então, assim será a representação das linhas de força, que também podem ser chamadas de linhas de campo. Ok? Por que apontam para a carga? Porque a carga é negativa, e nós aprendemos que carga pontiforme negativa gera um campo de aproximação, e carga pontiforme positiva gera um campo de afastamento. Ok? E aí, se te perguntarem onde é que está, qual é a direção e o sentido do campo nesse ponto, aí você vai lá e desenha o vetor campo elétrico naquele ponto, que ele vai acompanhar a linha, tá? Ela é sempre tangente, o campo é sempre tangente à linha, ok? Sempre tangente à linha e aponta no sentido da linha, ok? Já aqui nessa outra carga, se te perguntarem aqui nesse ponto P, qual a direção e o sentido, aí você vai lá e desenha o vetor campo elétrico naquele ponto P. Como aqui é uma carga negativa, você vai desenhar o vetor aqui de preto, esse aqui é o vetor campo elétrico, certo? Tangente à linha de força e apontando no sentido da linha, ok? Esse aqui é o campo, eu vou até nomear aqui, vamos nomear de campo 2, e aqui vamos nomear esse aqui de campo 1, beleza? Agora, aqui nós consideramos, só lembrando que foi considerado que as cargas não estão influenciando uma em relação à outra. Agora, se nós tivermos duas cargas que estão uma próxima à outra e uma influencia no campo da outra, né? Em um certo ponto. Mas vamos imaginar aqui o que está acontecendo aqui com as linhas, tá? As linhas, como já foi falado, ela sai de uma carga, tá? Vamos tentar aqui fazer bem. Pronto, elas nunca podem se cruzar, tá? Então, aqui está as linhas na proximidade dessa carga. Colocando aqui a seta, como foi falado, carga positiva gera um campo de afastamento. Então, a seta vai apontar para fora da carga. Ok? E aí, se quiserem, para representar o campo elétrico em um certo ponto, vamos imaginar aqui nesse ponto P. Vamos representar aqui o campo elétrico nesse ponto. Aí você vai fazer uma reta tangente, como eu falei no tópico anterior. O vetor é tangente à linha e aponta no sentido da linha. Então, esse aqui é o vetor nesse ponto, que eu vou chamar aqui de vetor campo elétrico 1. Já nesse outro ponto aqui, como seria o vetor campo elétrico nesse ponto? Aí você vai novamente lá e desenha um vetor tangente à linha, ok? E apontando no sentido da linha. Esse aqui é o campo elétrico 2, ok? Observem que essas linhas não se cruzam, não se tocam, tá?
porque são cargas positivas. Agora, se for uma carga positiva e uma carga negativa, como é que vai ficar aí as linhas de força do campo elétrico nas proximidades? E aí, como nós temos uma carga positiva e uma negativa, aí a gente sabe que de uma carga positiva sai e na carga negativa chega. Então, nós teremos aqui a seguinte representação. Aí nós podemos ter as linhas saindo de uma carga e chegando na outra. Ok? Então aqui chega e aqui sai. Então nós podemos desenhar as linhas da seguinte maneira. Saindo da positiva e chegando na negativa. E se te perguntarem como é que vai ficar o vetor campo elétrico, por exemplo, nesse ponto aqui. E aí você vai lá novamente, o vetor é sempre tangente à linha, então você desenha um vetor tangente e no sentido da linha. Aqui está o vetor campo elétrico nesse ponto, que eu vou chamar aqui de campo 1. É o vetor. Lembrem-se que esse aqui é o vetor resultante, tá? É o resultado da soma de dois vetores. Por exemplo, quais são esses dois vetores, Juliano? É um vetor gerado por esta carga, que no caso seria um campo de afastamento, né? Vou desenhar aqui pequenininho aqui de marrom. Ok? Seria esse aqui. E o desse aqui seria um campo de aproximação. Então, seria voltado para ela. Então, nós teríamos esses dois vetores, que a soma desses dois vetores vai dar esse aqui que nós já desenhamos aqui, tangente, que é o E1. Então, ele é o resultado da soma desses dois vetores. E assim sucessivamente. Se fosse para nós desenharmos aqui o vetor nesse ponto, aí nós iríamos desenhar uma linha tangente, um vetor tangente e apontando no sentido da linha. Ok? Então, assim ficaria esse vetor que eu vou chamar aqui de vetor E2, certo? Mas, em algumas questões, nós podemos ter uma representação simplesmente assim. E aí ele pode perguntar para a gente o que aconteceria com uma carga colocada nesse ponto, né? E aí nós acabamos de revisar, de lembrar que o vetor, ele nasce na carga positiva e finaliza, encerra na carga negativa, que foi o que nós acabamos de explicar. Olha, sai da positiva e chega na negativa. Se forem duas positivas, nunca se cruzam, ok? Não sai de uma e chega na outra, mas se for uma negativa e uma positiva, sai da positiva e chega na negativa. Então vamos imaginar aqui onde estaria a carga positiva que gerou esse campo elétrico e onde estaria a carga negativa que vai receber as linhas de indução desse campo, né? Então, a linha aparece assim isoladamente nas questões. Então, de um lado você vai ter uma carga positiva, ok? Por isso o campo é de afastamento. E aqui, nessa outra extremidade, uma carga negativa. Isso aqui facilita as nossas resoluções de questões, certo? Para a gente ter uma base do que vai acontecer. Por exemplo, se te perguntarem aqui, se for colocado aqui uma carga positiva, o que vai acontecer aqui com essa carga? Aí a gente vai lembrar aqui, né? Uma carga de prova positiva. O campo já está desenhado e nós aprendemos que quando a carga de prova é positiva, o campo elétrico e a força elétrica têm o mesmo sentido. Força e campo têm a mesma direção. Só para lembrar aqui o sentido. Então, o sentido da força elétrica seria esse, ó. Ok? Que realmente é, né? Dá para a gente perceber que essa carga vai repelir a carga de prova e essa aqui vai atrair. Então, esse seria o sentido. Agora, se fosse uma carga negativa, se fosse colocada uma carga negativa, aí nós aprendemos lá na primeira aula que quando a carga de prova é negativa, a força elétrica e o campo elétrico apresentam sentidos contrários. Então, a força elétrica teria esse outro sentido. E aí condiz também com o que nós aprendemos, porque carga positiva atrai carga negativa, e carga negativa repele carga negativa. Certo? Beleza? E uma outra coisa que nos é perguntado de vez em quando nas questões é a respeito da intensidade do campo elétrico, em que você vai simplesmente olhar as linhas de indução, como aqui está desenhado, para você dizer, afirmar aonde é que o campo é mais intenso e onde o campo é menos intenso.
Então aqui nós temos 3 pontos para a gente fazer a comparação. Onde é mais intenso? É no ponto A, no ponto B ou no ponto C? E aí você vai olhar para a densidade das linhas. Onde é que as linhas estão mais densas? Ali onde elas forem mais densas, em outras palavras, tiver maior quantidade de linhas, né? Concentração maior de linhas, ali o campo será maior. Então o campo maior será no ponto C, que será maior que B, e B, por sua vez, será maior que A, certo? Então, o campo menor aqui, que tem menor intensidade, é o do ponto A, seguindo de B, e o maior seria o ponto C. Então, ficaria assim a nossa resposta. O campo elétrico de A é menor que o campo elétrico de B, que, por sua vez, é menor que o campo elétrico de C. Por que isso? Porque o ponto C tem maior concentração de linhas, ok? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou tentar mostrar para vocês como é que são obtidas aquelas imagens que a gente tem nos livros de física, né, de linhas de campo elétrico, né, que ligam uma carga à outra. Bom, essas configurações de campo não são obtidas da cabeça do cientista, né? O que o cientista faz é apenas interpretar o comportamento da natureza. Para esse experimento eu tenho aqui uma cuba de vidro, 2 eletrodos, fiz usando um pedaço de fio de cobre, né, e um parafuso de ponta arredondada. Esses eletrodos estão ligados a um Freiberg, que gera próximo de 10.000 volts, e alimentado por aquela minha bateria. Bom, para visualizar as linhas de campo magnético, então eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui óleo vegetal até que ele atinja os eletrodos. E agora eu vou colocar um material leve que flutue aí em cima. Então eu vou colocar aqui um pouquinho de sabão em pó na superfície e vou ligar o nosso gerador de alta tensão. Então coloquei um tecido escuro aqui embaixo, vou colocar mais sabão e vamos começar de novo. Bom, então dá para perceber aí, né, linhas de campo elétrico saindo de um dos eletrodos e se dirigindo até o outro. Bom, isso daqui, ó, o que a gente vai tentar mostrar para vocês aqui é um negócio chamado blindagem eletrostática, também conhecido como gaiola de Faraday. É a gaiola de Faraday que explica por que o seu veículo é um local seguro para você ficar durante uma tempestade com raios, né? Nos condutores ocos, a energia elétrica não fica no interior, ela fica apenas na superfície, né? Então, se um raio atinge o seu veículo, ele desce pela superfície e vai para o solo. Então, o que te protege é a blindagem eletrostática produzida pela carcaça do veículo e não pelo isolamento dos pneus. Porque para milhões de volts, né, de um raio, um pneu é praticamente um condutor. Então, ele não serve para nada. Então, o que te protege é a blindagem eletrostática. Então, vejam que as linhas de campo vão se formar na parte externa do condutor, mas não se formam lá dentro. Então, não sei se dá para ver direitinho aí, mas aqui, ó, dá para ver as linhas de campo se formando aqui. Aqui também, mas aqui dentro não acontece nada. E se eu tirar o condutor, as linhas começam a se formar, né? Vão se juntando uma a outra. Se eu colocar aqui, ó, aqui tem linhas de campo elétrico, né? Se eu colocar o condutor aqui, ó, vou até destruir as que estão aqui. Coloco o condutor aqui, o corpo oco, né? As linhas de campo desaparecem, tá vendo? Elas vêm desse eletrodo até a superfície do condutor oco e depois saem do outro lado. Lá dentro não existe nenhuma linha de campo.